Salve, salve, meu amigo querido Jonathan, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula. Que gostoso, e gostoso de a gente estar aqui, tá nessa mais uma aula, esse curso gostoso, potente, da proximidade, esse curso que vai chegando na nossa casa e vai entrando assim dentro da gente, ajudando a gente a construir uma nova realidade. Isso Verdade. é muito bom. E a gente acolhe, né, todas as pessoas que estão chegando para essa 14ª aula do curso de Teologias da Libertação para os Nossos Dias. E hoje nós vamos falar sobre as teologias feministas da libertação. E como a gente sempre faz, nós vamos começar com um poema, e o poema de hoje é tirado do livro de uma das grandes poetisas goianas, que é a Cora Coralina. Ofertas de Aninha aos moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota. Renunciar às palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência. E na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes, acreditar do que duvidar. Pois é, essa poesia bonita, nossa Cora Coralina, que é considerada uma das pioneiras do movimento feminista na literatura. E agora nós vamos ter uma música que se chama Deus é do Gueto. Quem vai cantar para a gente é a Nath Blanco. Ela é metodista, ativista da Reju, e vai cantar essa canção que é de Marina Peralta. Os pássaros cantam afinados, expressão da tua paz, e as flores bem vestidas, resultado do cuidar do céu, ó Mãe. Minha voz tenta, sem cansar te alcançar, na real você nunca esteve longe assim. Seu amor me ama, sua voz me canta, vento seu me sopra, graça me sustenta. Seu amor me ama, sua voz me canta, vento seu me sopra, graça me sustenta. Eu não mereço, não, eu não mereço. Eu ouço o que fizeram com seu nome, meu coração chora. Ouço o que fizeram com seu nome, meu coração grita. Ama também a que vem do gueto, cuida daquela que é branca ou preta. Meu Deus é negra, meu Deus é índia, Deus é mulher, Deus é menina. Ama também a que vem do gueto, cuida daquela que é branca ou preta. Meu Deus é negra, meu Deus é índia, Deus é mulher, Deus é menina. Deus é menina.
também aqui vem do gueto. Cuida daquela que é branca ou preta. Meu Deus é negra, meu Deus é índia. Deus é mulher, Deus é menina. Ama também aqui vem do gueto. Cuida daquela que é branca ou preta. Meu Deus é negra, meu Deus é índia. Deus é mulher, Deus é menina. Deus é menina. E depois de poesia, agora com essa música maravilhosa, conectando a gente aí em vários cantos do Brasil e trazendo a voz ecumênica, nós queremos chamar para continuar essa nossa aula, trazer mais potência, convidar o nosso querido irmão Marcelo Barros. Olá, pessoal. Uma alegria grande estarmos de novo em mais uma aula, 14ª aula, Teologias Feministas da Libertação. A primeira coisa a esclarecer, Teologias Feministas da Libertação é título redundante, porque toda teologia é libertadora, toda teologia é feminista. Se é feminista, verdadeiramente feminista, é libertadora. E tem como natureza inserir a luta da libertação da mulher nas lutas de libertação de toda a humanidade. Nem precisamos mostrar como isso é importante, urgente, né? Uma teologia feminista hoje no mundo. E no Brasil, então, mergulhado nessa pandemia, conforme os dados oficiais do governo, gente, de março a agosto deste ano, portanto, durante o tempo mais alto da pandemia no Brasil, foram registrados 497 casos de feminicídio, portanto, assassinatos de mulher pelo simples fato dela ser mulher. Que coisa horrível. E dessas vítimas, 61% eram negras. Não sei qual é a proporção de meninas, de jovens de idade menor. Mas é uma calamidade, é uma tragédia, é uma barbárie. Um dos aspectos mais trágicos do fato que a cada 9 horas uma mulher está sendo morta no Brasil é que quando nos perguntamos o que as igrejas cristãs têm feito sobre isso, ou melhor, o que elas não têm feito, um trabalho nas periferias de Recife, uma pesquisa, mostra que nas igrejas cristãs, muitas vezes legitimada pelos próprios pastores, em que uma leitura fundamentalista da Bíblia, especialmente São Paulo, dizem que a mulher tem de ser submissa ao marido, que lamentam muito o que aconteceu, mas se ela está sofrendo, por exemplo, violência corporal, perdoe, reintegre, é seu marido, ruim com ele, pior sem ele. Hoje em dia, a maioria das religiões, gente, surgiu em sociedades patriarcais e mantém estruturas patriarcais. Tradicionalmente, a tradição cristã afirmava que o cristianismo contribuiu para a consciência no mundo da dignidade da mulher. Mas esse discurso só contribuiu para encobrir o patriarcalismo das estruturas eclesiásticas. Então, é muito importante saber que no século XX, o movimento feminista surgiu fora do mundo de igrejas, no ambiente laical. Também a consciência dos direitos humanos, a busca pela libertação dos povos oprimidos, surgiram fora das igrejas. Em relação aos movimentos sociais, as igrejas assumiram. No século XX, o movimento feminista surgiu fora do mundo das igrejas e das religiões. Há pelo menos 50 anos ou mais, as igrejas assumiram e pensaram
teologias que refletissem e aprofundassem a fé a partir das lutas sociais, teologias da libertação. Mas no meio dos femininos começou a surgir uma teologia própria, pensada e aprofundada a partir dos movimentos de libertação da mulher. Há 2 aulas atrás, nós falamos aqui do ecofeminismo, como um movimento cultural e teológico que liga a defesa da terra à luta da mulher contra o patriarcalismo, que tanto oprime a terra como oprime a mulher. Portanto, o ecofeminismo é uma luta conjunta, terra e mulher. A primeira teologia da libertação se estruturou em torno da dimensão social e política da fé. Então, teve um valor enorme dizer que a salvação não é apenas para depois da morte, que o processo histórico pede das igrejas opção pelos pobres e oprimidos. Isso foi muito bom. As teologias feministas assumem isso, mas denunciam com razão que, ao se centrar apenas na questão do pobre e oprimido como classe social, as teologias da libertação ainda mantiveram e acabam sustentando uma linguagem patriarcal ao falar de Deus e do Cristo, Deus homem, macho. Há uma eclesiologia, mesmo na teologia da libertação, que às vezes não muda o padrão patriarcal. E aí algumas teólogas, como aqui no Brasil, nossa querida Ivone Gebara, na Argentina, Marcela Ataus-Reide, tem toda a razão ao criticar a velha teologia da libertação. Assim como a maioria dos setores clássicos de esquerda, os teólogos da libertação se declaram teoricamente solidários com a luta das mulheres, mas pareciam, eu não estou falando nem todos e nem até agora, estou falando da primeira parte, da primeira época da teologia da libertação, pareciam não assumir concretamente ao não ir além da linguagem patriarcal e da concepção hierárquica de Deus, da igreja e dos ministérios. Há 1 ano e meio atrás, eu escrevi um livro que eu refazia 70 salmos da Bíblia e depois 100 na segunda edição, pensando Deus não mais como Senhor, não mais no masculino, falando do leitor ou da orante dos salmos como homem ou mulher. E eu tive problemas nos ambientes de igreja, padres, irmãs, que disseram, mas para que isso? Mas por que está exagerado? Quer dizer, não entenderam. Então, gente, dizer que nós temos, toda pessoa humana tem uma dimensão masculina e feminina, ânimos e ânima, como foi explicada por Jung na psicologia, isso está tudo bem. Mas fica uma coisa meio aérea, meio vaga, não inserida, não justamente concreta, né, na vida. O importante é a gente participar mesmo da luta das mulheres, assumir o plano da subjetividade, do afeto corporal. Às vezes eu sentia, gente, que mesmo nos ambientes mais abertos da teologia da libertação, quando se falava do corpo, era de forma mais poética, simbólica, mas não era um olhar para o corpo real das pessoas em suas diversidades de gêneros e suas orientações sexuais. Portanto, era uma falha. Como falar contra as dominações e esquecer aquelas que tocam o corpo, o sexo, e que às vezes são tão profundas e às vezes mais sofridas até do que apenas aquelas que são externas, né? Aquelas que são mais no meu corpo, na minha vida, atingem mais pessoalmente. Então, gente, é muito importante a gente poder andar,
né? E aí integrar de uma forma feliz o trabalho dessas teólogas feministas, esses deslocamentos que a gente chama de epistemológicos, quer dizer, de método, de olhar, né, com o qual a gente olha a realidade, e assumir essa teologia feminista transgressora, revolucionária. É claro que há uma diferença entre as teologias feministas surgidas na Europa, na América do Norte, e as teologias feministas surgidas aqui, entre nós, no meio da pobreza, no contato com as mulheres de periferia. Então, gente, apoiar a emancipação das mulheres a partir da ótica da mulher pobre, da mulher negra, da mulher de periferia, em nossas cidades, no campo, isso é o que constitui, esse é o objetivo, é o foco principal das teologias feministas da libertação na América Latina. Não é no outro mundo, não é no mundo dos ricos, mas é entre nós. E aí, nas igrejas, até hoje, é muito importante a gente poder viver isso. Mas aí agora é importante que a gente receba aqui uma teóloga amiga, queridíssima, e ela vem aprofundar conosco esse caminho de uma teologia feminista da libertação a partir da América Latina. E nós temos a grande, imensa alegria de receber aqui a teóloga Angélica Tostes, metodista, querida irmã e parceira nesse caminho libertador. Muito bem-vinda, Angélica, uma alegria grande você estar aqui com a gente. Somos todos seus para acolher você, para escutá-la e poder aprender com você. Eu que agradeço, Marcelo. Sempre muito bom te ouvir, compartilhar nessa mesa ecumênica com todos vocês. Agradeço ao convite e parabenizo o trabalho desse curso de Teologias da Libertação para os dias de hoje. E parabenizo vocês, né, a toda a Secretaria Ecumênica, por esse curso de Teologias da Libertação, muito importante para a gente pensar essas novas formas de se fazer teologia da libertação atualmente. Essa introdução às teologias da libertação latino-americana, eu vou começar com um conceito que é da onde eu parto o meu pensamento, né, teológico, que é o conceito de polidoxia. O que seria essa palavra, né, que a gente assusta logo de cara sobre polidoxia, é uma palavra complexa, mas não é tão na prática. Então, a polidoxia, né, a definição dela vem da palavra doxa, então, que pode significar opinião, ou opinião, que aí vem, né, ortodoxia, que seria a opinião correta, e também pode significar glória e louvor. Então, a polidoxia seria um neologismo, assim por dizer, que abarca essa multiplicidade de opiniões, de articulação, de pensamento e visões sobre o divino. Então, quando a gente fala em teologia da libertação, às vezes a gente pode até usar o teologia, só que a teologia feminista, assim como a teologia da libertação, ela tem que ser sempre plural. E as teologias da libertação habitam nessa pluralidade. Então, por que eu começo a falar de polidoxia? Porque a polidoxia ela é criada para pensar o cristianismo a partir dessas múltiplas lentes. Então, basta a gente lembrar, né, os 4 evangelhos. São várias visões, várias vozes sobre a mesma experiência. Então, a polidoxia, a gente pode dizer que é a afirmação que nenhum credo, nenhuma doutrina, nenhuma fé pode exaurir quem Deus, o divino, realmente é. Então é impossível a gente clamar uma única visão, uma única doutrina e uma única interpretação da experiência religiosa. Porque quando a gente fala de teologia feminista ou teologias contextuais,
sempre a gente vai ouvir sobre isso é heresia, isso não é a ortodoxia. Então, para a gente sair um pouco dessa dualidade de ortodoxia e heresia, a gente pensa a nossa teologia, a teologia feminista, a partir desse conceito que é a polidoxia. Então, nada consegue exaurir essa experiência religiosa, essa experiência mística. E, pegando alguns pontos, né, não vou tentar aqui cumprir o horário, pegando alguns pontos da teologia feminista e conceituando também a partir do pensamento da polidoxia, a gente pode pensar que, como o Marcelo falou, a teologia feminista latino-americana ela vai se diferenciar das outras teologias, né? Ou as teologias feministas do sul global, elas vão ter uma outra visão, que é a visão daqueles que foram colonizados. Então, é impossível também pensar sem a teologia feminista sem esse chão que a gente pisa, esse chão que vai estar pela realidade histórica, cultural e social e étnica e racial das mulheres latino-americanas e caribenhas. Então, a teologia feminista, ela é uma teologia rouca, porque a gente grita, a gente continua a gritar e reivindicar esse espaço da teologia feminista contra essas violências de gênero, que muitas vezes as nossas próprias tradições religiosas assinam embaixo, indiretamente, né? Assinam embaixo. Então, o movimento da teologia feminista, como ressoando, né, a voz da nossa querida Ivone Gebara, ele é um furar-tetos de igreja. Esse corpo da mulher no espaço religioso, no espaço do fazer, né, do labor teológico, ele vai ser um corpo que vai questionar. Então, é um corpo que questiona esse heteropatriarcalismo, porque a gente não pode pensar apenas no patriarcalismo, mas sim também nessa dimensão subjetiva da sexualidade, nessa dimensão dessa multiplicidade. E aí a gente pensa no primeiro conceito da polidoxia, um dos primeiros princípios da polidoxia, que é a multiplicidade. Então, eu gosto muito do antropólogo Davi Le Breton, e ele tem uma imagem muito bonita, que é quando alguém se adentra numa floresta, ela será várias florestas. Para o caçador de cogumelos é uma, para o biólogo é outra, para o caminhante é outra. E da mesma forma, como a gente entra nesse espaço sagrado, a gente vai sentir essa floresta divina com os nossos corpos. E esse corpo que é divinamente uma revelação. Então, pegando, né, as nossas companheiras teólogas, e aqui cito, né, a Maricel Lopes, uma teóloga colombiana, feminista negra, ela vai colocar o corpo como um espaço de revelação divina. Então, como que a gente pode pensar o corpo dessa mulher, que ele é negado, que ele é exilado de si pelas tradições cristãs, e como o Marcelo comentou agora nessa introdução, a gente também precisa fazer essa autocrítica a partir, né, da nossa própria referência. Então, como que pensar um Deus mulher, um Deus sexualizado, acaba sendo algo que vai cair naquilo que eu falei lá em cima, né, dessa heresia e dessas acusações que vão ter. Então, por que pensar esses corpos plurais, múltiplos, e pensar o divino fere tanto essa espiritualidade nessa caixinha? Por que questionar as tradições heteropatriarcais que forjam a teologia e a espiritualidade nos países, né, colonizados pelo cristianismo, acaba sendo um alvo, né? Quantas Ivone e outras teólogas aqui poderiam aqui falar as diversas perseguições, o que acontece com as mulheres que pensam e gritam essas teologias feministas. Por que fere tanto? Por que a multiplicidade desses corpos que são corpos negros, e aí a gente pensa também os corpos das teologias feministas Dalits lá da Índia,
que, né, a questão das castas, além da questão da classe, de toda forma de opressão, ainda há a questão das castas da Índia, as teologias mulheristas, as teologias queer, e toda essa multidão de pessoas que experienciam o divino e que conseguem expressar esse divino em palavras, que é uma teologia, né? Se a gente for pensar uma teologia acadêmica, mas a teologia não é feita apenas por textos, mas sim pela vida. Por que questionar fere tanto? Porque as teologias feministas, elas vão gerar uma mudança na hierarquia. Então, a hierarquia das igrejas, e aí não apenas, né, a igreja católica como referência, mas de todas as igrejas cristãs, elas são colocadas em xeque quando a gente começa a questionar essa imagem de Deus, desse Deus Pai. E apenas a hipótese de pensar um Deus Mãe, que não resolve os problemas, né, como as nossas companheiras teólogas colocam, não resolve idealizar a figura da mãe também, mas apenas mencionar, fazer uma oração com Deus Mãe, já muda toda a nossa liturgia, já muda inclusive a nossa arquitetura das igrejas. Então, esse processo de se lançar ao questionamento, ele também vai interferir na realidade, porque a linguagem, ela constrói mundos. Então, quando a gente repensa as linguagens teológicas, quando a gente repensa a nossa espiritualidade, a gente também repensa a nossa prática de fé. E isso não interfere na mística, que seria o segundo ponto da polidoxia, e eu coloco aqui como mística, né, a mística da teologia feminista, que é a mística do não saber. Eu não consigo definir esse Deus, eu não consigo definir esse divino. E aí eu cito também aqui a Marcela Altusgrade, que o Marcelo já mencionou, que ela fala, o divino para mim é aberto, o divino para mim ele é mutável, por isso que eu penso divino, eu penso Deus a partir do queer, aquele que muda, aquele que se transforma, aquele que é fluido. E como é difícil para a gente ter uma espiritualidade de uma teologia negativa, né, de uma teologia que não são as certezas, mas sim é realmente essa fé que é uma incerteza da vida. Como é difícil a gente cultivar essa espiritualidade. E por isso que a mística, né, as teologias apofáticas, né, que a nossa própria tradição cristã tem, é muito importante, porque a gente cultiva esse solo como um solo fértil, como um solo adubado, para que novas possibilidades de uma relação divino-humana possam ser criadas. E o terceiro ponto, que esse eu quero me alongar um pouco mais com vocês, é o ponto da relacionalidade. Seria o terceiro ponto, né, dos princípios da polidoxia, e aqui eu recomendo um artigo que saiu recentemente pela revista Reflexão, da PUC de Campinas, que eu e o professor Cláudio Ribeiro escrevemos juntos sobre polidoxia, entre lugares, e como a gente pensa as teologias a partir, né, desse chão decolonial. E aí o ponto da relacionalidade seria esse ponto que é tão caro para a teologia feminista, que é o ponto do cotidiano. E como esse cotidiano, que é esse trabalho, como essas mulheres, né, enfim, sentem esse divino, tendo que cozinhar, tendo que buscar água, tendo que lavar as crianças, tendo que levar nas escolas, trabalhando nas igrejas, né? Quantas igrejas, se a gente tira as mulheres, elas simplesmente deixariam de existir, mesmo que não estão em posição de liderança. Então, esses cotidianos que são feitos para encontrar esse sentido da vida, esse sentido imediato do pão, esse sentido de meu filho tem que chegar em casa vivo. Então, como que esse cotidiano ele também faz parte desse processo de pensar Deus, de pensar a teologia. A teologia ela não pode ser feita apenas para a gente, né, questionar e ficar divagando sobre a teologia. Ela tem uma implicação prática. As teologias da libertação nos ensinam isso, né? Teologia como ato segundo. Eu vivo e depois eu faço a teologia. Então, a teologia
feminista, ela é enraizada nessa experiência do cotidiano dessas mulheres que estão vivendo a espiritualidade, que estão buscando sentidos de vida, e que não necessariamente estão fazendo teologia dessa maneira que a gente pensa, mas sim estão vivenciando essa forma e questionando esses tantos deuses que colocam. Porque os deuses da mulher, os deuses das mulheres, por mais que estejam ainda, às vezes, no aparato do cristianismo, nesse amplo guarda-chuva que é o cristianismo, não são os mesmos deuses dos homens. E essa dimensão que o Marcelo tocou, e sei que na próxima aula será tocado mais ainda, que é essa dimensão da sexualidade, essa dimensão do desejo. Então, esse idealismo do que é o pobre, que muitas teologias da libertação fizeram, né, excluindo toda essa subjetividade, todo esse desejo, e colocando como um grau abaixo, se a gente pensa na nossa realidade hoje, foi muito prejudicial. Porque quem conseguiu, e aí fazendo, né, uma leitura conjuntural desse momento que o Brasil vive, quem conseguiu e abarcou algumas subjetividades foram algumas igrejas que são fundamentalistas, mas que conseguiram dar algumas respostas imediatas para essa subjetividade da periferia, da classe trabalhadora. Então, excluir essa dimensão, excluir a dimensão da sexualidade, excluir a dimensão do desejo, ela não é uma possibilidade para a teologia feminista, porque a teologia feminista ela vai ser construída a partir dessas dimensões, da dimensão do cotidiano, da dimensão de como esses corpos que são marginalizados, que são violentados de inúmeras maneiras, sentem e pensam e realizam essa espiritualidade que é sujar as mãos, seja no trabalho braçal, seja cuidando das crianças, seja fazendo o que for. É uma espiritualidade que as mãos estão sujas e os pés estão caminhando. E essa relacionalidade, esse cotidiano, não está findado apenas para as relações humanas. Né? Aqui a gente já teve a aula de ecofeminismo, mas é muito importante a gente pensar essa dimensão desse corpo-território, né? Desse cotidiano que também está vinculado a esses territórios, e como o território também nos afeta e nos faz pensar e ter algumas condições de pensamento. Então, essa relacionalidade ela é importante para a gente pensar da maneira que a gente se relaciona com a Terra, para pensar a maneira ética que a gente se relaciona com o mundo. Então, desafiar essas vozes normativas da teologia, e como a boa introdução do Marcelo já colocou aqui, que esse norte global, ele pensa a partir de uma outra demanda, inclusive. Então, quando a gente fala teologia feminista, a gente não pode ter o feminismo branco, mas a gente tem que ter um feminismo que dialogue com todas as interseccionalidades do nosso território latino-americano, do nosso território latino-americano e caribenho. Então, todas esses pontos vão se entrelaçando para que a gente consiga repensar categorias que nos afetam e afetam a maneira da qual a gente se relaciona com esse Deus. Ivone Gebara tem uma frase muito interessante que ela fala assim, que a mulher ela não tem o dublê do céu. Então, assim, a gente não tem ali, né, esse dublê que nos faça sentir que somos parte. Então, quem é a representação? É o homem. E como que fica essa subjetividade dessa mulher? Quando a gente se lança a questionar todo heteropatriarcalismo e pensar cristologias, inclusive, a partir de uma outra visão, algumas coisas vão se rompendo em nós. E antes, o que nós considerávamos órfãs, a gente acaba tendo um Deus cúmplice, um Deus que nos acolhe, que muitas vezes não é o que a gente ouve nas nossas igrejas ou que a gente lê na grande parte dos livros de teologia, mas é um Deus íntimo, é um Deus que vai acolher essa oração,
que vai acolher esse clamamento, e é um Deus que a gente se encontra com as nossas irmãs, com as irmãs que também estão em sofrimento, que também estão em opressão, e essa força vai se motivando ainda mais para lutar. E só para finalizar, quando a gente pensa no segmento de Jesus, que é o que nos inspira, muitas vezes a gente fica findado a uma teologia da morte, uma teologia do sangue, e as teologias feministas, elas vão contra toda essa violência, porque sabemos e sofremos com as inúmeras violências, né? Eu tenho um texto que fala: a mulher sangra todo dia, toda hora, alguma mulher sangra. Então, reverter essa lógica do sangue e pensar no segmento de Jesus a partir dessa ética da vida, de como ele viveu, de como ele se relacionou, é mudar também a maneira que a gente pensa a cristologia, é mudar também a maneira que a gente pensa a nosso próprio discipulado, né, como cristãos e cristãs aqui nesse curso, e também quem não é, apenas está aqui fazendo o curso, é pensar em como que temos visto esse Cristo, né, e essa imagem desse Cristo que é sofredor, desse Cristo do sangue, da morte, da violência, e não aquele Cristo que acolhe e que cita, né, a galinha lá cita a galinha que acolhe os pintinhos, né? E eu lembro da teóloga, né, Nancy Cardoso, falando, né? Imagina se a gente tivesse hinos e liturgias falando dentro desse versículo, né? E louvores, Jesus, o Senhor é como, né, como uma galinha. Por que não? Por que não? Então, agradeço aqui essa primeira provocação para a gente pensar que as nossas teologias feministas, a partir dessa multiplicidade de corpos, multiplicidade de pensamento, a partir dessa não definição de quem Deus é, essa não definição do divino e da experiência religiosa, e também nessa dimensão desse cotidiano, nessa relacionalidade com os nossos próximos, as nossas próximas, e também com a Terra. E eu agradeço e encerro aqui minha fala, e acho que consegui meus 20 minutinhos. Na real, eu já comecei a ficar, já começou a me tocar, já começou a tocar minhas sensibilidades a introdução de Marcelo, né? Porque é muito interessante a gente pensar um tempo, né? Um tempo de pandemia, onde as mulheres seguem sendo violentadas todos os dias, em suas próprias casas. Sempre tem essa chamada, né, nesse tempo de pandemia: fique em casa, como a casa, o lugar da proteção, o lugar onde você pode ficar tranquila para evitar o contágio e tantas coisas. Mas, para muitas mulheres, o ficar em casa não é tão tranquilo assim, não é esse lugar de proteção. Então, para mim foi muito interessante, Marcelo, trazer esses dados do feminicídio, dessa violência, das tantas violências contra as mulheres na introdução. E aí, para mim, a fala de Angélica foi muito gostosa, muito boa, uma fala que mexe muito com a gente, e trazer também, né, é muito ruim quando a gente fica nessa coisa, né, heresia, ortodoxia, enfim, acho que trazer a gente para esse lugar das várias vozes, dos vários pontos de vista que se relacionam, que constroem, né, juntos e juntas, síntese, acho que isso é bacana, e pensar um Deus, um divino, que é relação, não ficar querendo enquadrar, encaixar, Deus é homem, Deus é mulher, o Espírito Santo é mulher, Jesus é homem, Deus é isso, não querer encaixar, mas pensar nessa divindade como relação, como comunidade. Eu acho que isso é super interessante, e eu, de fato, destaquei isso, e para mim também teve uma parte que foi muito forte, porque a Angélica falava desses corpos de mulheres
que muitas vezes provocam nesses ambientes eclesiais, nesses ambientes teológicos. E eu fiquei pensando que para ser, né, um corpo de uma mulher negra, de uma mulher preta, né, que assume a sua originalidade, seus cabelos naturais, suas vestes coloridas, é uma dificuldade muito grande ser acolhida, ser amada, ser reconhecida como lugar sagrado nesses ambientes. E isso dói, isso machuca muito, porque às vezes, né, a gente reverencia a mulher que disse sim ao projeto de Deus, a Maria de Nazaré, a gente reverencia essa mulher no altar, naquele distanciamento do altar, mas não reverencia e não reconhece essa divindade que mora em cada uma de nós mulheres. Então, isso para mim também, quando ela falou, mexeu muito comigo. Em uma outra mulher, né, e eu, na verdade, eu não consigo tirar aqui uma síntese do tanto que me provocou, e o tanto que tem me provocado as teologias feministas, e tem me feito pensar e mudar, e me colocar num processo mesmo de aprendizado profundo, de reverência profunda, reconhecendo que eu preciso mudar, reconhecendo que a linguagem, como a Angélica colocava, né, ela cria realidade, e essa linguagem que eu aprendi, as realidades que elas vão estabelecendo, né? Lembrei de um texto, um tempo atrás, que eu escrevi, que chamava, o título do texto era Deus são muitas. E esse texto foi muito legal, porque eu pensava a partir da tradição bíblica, que Deus se manifesta sempre no rosto das pessoas mais fracas, né? E aí estava tendo contato também com as leituras feministas, e pensando nessa marginalidade, quanto que nas nossas leituras bíblicas também, até nos nossos grupos populares, a gente sempre reforçava um rosto de um Deus que era masculino, essa dificuldade de pensar um rosto de Deus que é feminino. E aí, quando você coloca assim, imagina a gente pensar a imagem de um rosto de uma deusa negra, mulher. O que isso muda na gente? O que isso quebra um tanto de concepções daquilo que a gente vem aprendendo, né? E as teologias feministas, elas abrem para a gente, primeiro, sair dessa figura apenas masculina, heterossexual, porque se Deus é o amor, e se ele se faz de toda pessoa humana, a sua imagem, a sua semelhança, então Deus está presente em cada rosto, em cada pessoa, em cada mulher, em cada pessoa LGBT, em cada pessoa negra, nas pessoas trans, bissexual. A gente começa a entrar num processo de amadurecimento, que a gente pode colocar nesse processo de espiritualidade, e a gente sai de uma fé, e de uma fé talvez imatura, infantil no sentido de birrenta, que fica brigando com qual modelo do Deus, mas amadurece, percebe que tudo é muito plural e que a gente pode aprender muito nesse grande jardim. É muito aprendizado, é gratidão. Agradeço novamente essa partilha de fé, de espiritualidade. E deixo aqui a bênção do Deus de Sara e Agar, a bênção do ventre de Maria, a bênção da Santa Ruá de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente. Esteja sobre todos nós. Amém. Jaimá. Amém. Gratidão. Tchau, gente. Até a próxima aula. Até mais, minha gente. Um beijo. Um beijo. Vento vem me contar os segredos de chuva, raio e trovão. Vento que me venta da cabeça aos pés, e eu me rendo